No episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar a respeito de diabetes e enjoo. Será que é normal o diabético ficar enjoado? Falaremos também a respeito de dicas de café da manhã. Quais são as melhores opções de acordo com a sua necessidade e também falaremos a respeito da quantidade de carboidratos que um diabético deve consumir por dia. Qual a quantidade ideal para o diabético consumir sem descontrolar o tratamento? 3. Super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, é normal o diabético ficar enjoado? E a resposta é que não. Não é normal o diabético sentir enjoo ou náuseas, que é basicamente a mesma coisa. Se você tem diagnóstico de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e tem ficado enjoado com certa frequência, o ideal é que você primeiramente, meça a sua glicemia. Se ela estiver elevada, procurar conversar com o seu médico para poder reduzir a sua glicemia, pois a gente tem uma relação direta de glicose alta com o aparecimento de náuseas, ou seja, de enjoo, devido ao excesso de glicose circulante na corrente sanguínea, vai desequilibrando o nosso organismo e que vai trazer alguns sintomas clássicos de glicose alta, que é ir ao banheiro com frequência, que é beber muita água, sentir náuseas, que é o enjoo, dentre outras circunstâncias. Se você tem frequentemente esse enjoo e a sua glicose está alta, é sinal de que o seu tratamento não está adequado. Então vai precisar melhorar os seus hábitos, ou seja, boa alimentação, praticar atividade física, tomar os medicamentos nos horários corretos, ou também que o médico possa reavaliar as dosagens dos medicamentos ou acrescentar mais medicamentos para o seu tratamento, pois infelizmente você não está conseguindo controlar a sua glicose. Porém, enjoo pode ter diversos outros motivos, desde uma gastrite, desde uma gravidez. Você precisa pesquisar a fundo. Se você tem a glicose bem controlada, a sua glicada está perto de 5,7, 5,5 e está com enjoo com certa frequência, procure um atendimento médico o mais rápido possível para avaliar um outro possível problema relacionado a essa náusea frequente. Caso a sua glicose esteja sempre alta, glicada lá nas alturas, perto de 9, 10, 11, 12, é sinal de que o seu tratamento está sendo ineficiente e que você precisa fazer reajustes e assim reduzir a sua glicose e ir reduzindo esses sintomas de glicemia, ou seja, de glicose alta na sua corrente sanguínea, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, boa tarde. No café da manhã é melhor uma fatia de pão integral com ovo ou o ovo batido com uma colher de farinha de aveia ou farelo de aveia? E a resposta é que isso vai depender muito da fome que você sente logo pela manhã, pois basicamente o farelo de aveia com uma fatia de pão, a quantidade de carboidrato vai ser basicamente equivalente. Porém, consumir o ovo com uma colher somente do farelo de aveia vai dar um volume alimentar menor. Ou seja, corre o risco de você sentir mais fome mais rapidamente. E na outra situação, uma fatia de pão integral com um ovo, você poderá sentir maior saciedade. Porém, a principal dica aqui é: se você continuar sentindo fome após consumir ou com a fatia de pão integral ou com o farelo de aveia, o ideal é que você aumente as quantidades de ovos. Então você pode fazer, por exemplo, 3 ovos inteiros com uma colher de farelo de aveia, aí você vai ter uma alta quantidade de
proteínas, boas fontes de gordura, um pouquinho de carboidrato e que vai te dar saciedade. Ou se você fizer uma fatia de pão integral com 3 ovos, aí você vai ter também uma refeição mais completa, mais cheia de proteínas, boas fontes de gordura e que também vai te dar essa saciedade. Lembrando que a quantidade de carboidratos e de fibras dentre essas duas opções vão ser basicamente as mesmas quantidades. A diferença é o volume alimentar que vai causar no seu café da manhã. Então você pode escolher entre essas duas opções para poder montar o seu café da manhã. Uma dica extra é, de acordo com a fome que você acordar no dia, ir adaptando a sua realidade. Um dia você come com um ovo, um farelo de aveia, no outro dia você come, quando tiver com mais fome, uma fatia de pão integral com 3 ovos e assim por diante. E a partir daí, adaptar o seu ambiente e colher bons benefícios e boa saúde para todo o seu tratamento, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, qual a quantidade de carboidratos diários para diabéticos tipo 2? Essa é uma resposta muito individual, mas eu tenho uma teoria minha que o diabético tipo 2 não deve ultrapassar mais que 100 gramas de carboidratos diários por dia. E isso não quer dizer 100 gramas de arroz por dia, por exemplo. Se a gente observar, 100 gramas de arroz branco cozido vai ter, em média, 28 gramas de carboidrato. Esse é um ponto. Então, se você comer, por exemplo, 400 gramas de arroz branco cozido no seu dia, você vai ultrapassar a quantidade de 100 gramas de carboidrato. E isso não é legal. Mas, se você já tem essa informação de que 100 gramas de arroz branco cozido possui 28 gramas de carboidrato, você vai ter, em média, aí 72 gramas de carboidratos ainda para distribuir nas suas outras refeições. E utilizar dessa estratégia alimentar vai facilitar com que você controle a quantidade de carboidrato, ou seja, você consome uma quantidade de carboidrato no café da manhã, outra quantidade de carboidrato no seu almoço, outra quantidade de carboidrato no seu lanche da tarde e também no seu jantar. Porém, aqui fica uma dica super importante: não se prenda a 100 gramas de carboidratos diários. Você pode começar a dosar 100 gramas, mas aos poucos vá diminuindo essas quantidades. Ou seja, você no primeiro mês não coma mais que 100 gramas de carboidrato, mas no segundo mês diminua para 80 gramas, no terceiro mês diminua para 60 gramas e assim por diante, pois quanto menos carboidratos você consumir, menor será a resistência à insulina, você tende a comer mais proteínas, legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura, tende a manter um bom peso corporal, tende a controlar melhor a sua glicose, a médio e longo prazo reduzir a resistência à insulina e, consequentemente, baixar a sua hemoglobina glicada. E um valor chave que eu tenho comigo, que o diabético precisa começar a praticar de consumir os carboidratos, é 100 gramas. Então você pode, por exemplo, comer 100 gramas de arroz branco no seu almoço, já consumiu 28 gramas de carboidrato. Então você não precisa adicionar outra fonte de carboidrato no almoço, como por exemplo, mais 100 gramas de batata frita. Então você adiciona 100 gramas de arroz branco no seu almoço, adiciona um peito de frango grelhado, adiciona folhas verdes, alface, adiciona uma taioba refogada, ou um repolho refogado, ou uma couve refogada, adiciona tomate, adiciona cebola, adiciona outros legumes e verduras e assim você vai montando seus pratos. No seu lanche da tarde você não precisa
consumir uma quantidade elevada de carboidratos. Então você pode tomar um iogurte natural com um pouquinho de castanha, aí você vai controlando a quantidade de carboidrato que come nas suas refeições. Outra dica importante que eu forneço aqui, principalmente para quem faz parte do programa Low Carb para diabéticos, é que o diabético deve fazer 4 refeições ao dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Não precisa fazer mais refeições que isso. Se fizer menos, pode ser interessante, mas 4 refeições ao dia é um valor legal. E não consumir mais que 100 gramas de carboidratos por dia, e com o passar dos dias você reduz essas quantidades. Por isso que é importante ter uma balança digital aí na sua casa. Se você não tem, eu aconselho fortemente que você compre para ter aí na sua casa e pesar os seus alimentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do meu programa Low Carb para diabéticos, quanto o link para a balança digital, para que você possa começar a pesar os alimentos e, consequentemente, controlar melhor o que você come aí na sua casa, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para responder aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o YouTube, para que a gente possa falar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e, consequentemente, ajudar você a melhorar o seu tratamento, pois a sua dúvida com certeza vai ser a dúvida de outras várias pessoas, e assim a gente acaba ajudando todo mundo, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos que possam ter dúvidas a respeito de enjoo, a respeito de alimentação, pois dessa forma você ajuda o canal a crescer e, afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, continua evoluindo, nós conseguimos jogar informações para cada vez mais pessoas e assim o canal só vai evoluindo, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal para continuar aprendendo, evoluindo o seu tratamento e, consequentemente, vivendo livre do aparecimento de complicações, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.